Mais uma análise de artigo, análise crítica, logicamente, porque é um artigo do Atlantic Council. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu costumo dar uma olhada no que o Atlantic Council produz, no que o Fórum Econômico Mundial produz e fazer aqui uma abordagem crítica, tá? Sei que às vezes eu repito, mas é que tem sempre alguém novo chegando, aí o cara às vezes pode chegar e dizer, o cara aí tá lendo o artigo do Atlantic Council e o cara é atlanticista, nem quer. Não, a minha posição é anti-imperialista e anti-globalista. Então, vem da OTAN, para mim, não presta, vem do Fórum Econômico Mundial, para mim, não presta. Só que eu peço uma observação, não vou concordar com o artigo, tá? Estou pedindo uma observação atenta sobre o que aparece nesse artigo, porque ele me levantou algumas dúvidas, me deixou assim eu fiquei com duas dúvidas a partir desse artigo. Ou isso é uma justificativa para uma operação da consolidação da bolha ocidental a partir daquele processo do Great Reset. Isso não fica explícito no texto, tá? Eu estou trazendo uma montagem a partir da discussão que eu tenho feito aqui no canal. Ou este artigo está apontando para uma radicalização do que está acontecendo dentro da Ucrânia, para um tudo ou nada. Logicamente, eu vou fazer o vídeo, vou deixar disponível aqui no YouTube, no Rumble, no Odysee, vou extrair o áudio, vou deixar disponível no Telegram e vou produzir um texto sobre isso, e no texto que eu produzi e deixar disponível no blog para vocês, no blog do Verdade Concreta, o link de tudo isso aí está na descrição aqui embaixo. Lá no texto, no blog do Verdade Concreta, eu chamo de blog a página do Verdade Concreta, mas é o site do Verdade Concreta, é um blog. Eu vou deixar o link para esse artigo e eu peço que vocês leiam. Eu sempre peço que vocês leiam não para acreditar no Atlantic Council e virar um militante atlanticista. Não é para isso. Mas é para que vocês observem e tentem chegar a algumas conclusões, porque eu estou abrindo a discussão a partir da minha perspectiva, do que eu pensei sobre este texto. Então, logicamente que vocês vão chegar a outras conclusões. Aí tu lê o texto, chegou a outra conclusão, vai, comenta aqui na análise sobre a conclusão a qual tu chegou. Concordando, assim, discordando educadamente, cara, porque quanto mais tempo eu tô trabalhando na rede, menos paciência eu tenho para tiradinha, encheção de saco, trollagem, isso aí não contribui com nada, nem vai ficar aí embaixo, tá? Então a gente tem que discutir assim, construtivamente e para aumentar a nossa consciência, né? Se vai para ficar de bobeirinha, nem começa e nem tenta, porque não vai rolar. Então, assim, sobre o que fala esse artigo recente do Atlantic Council, que eu vou deixar o link para vocês lá Eu não coloco aqui nos comentários, porque eu não sei se fica, nem sempre fica, entendeu? E eu não coloco na descrição, porque senão eu perco a receita na descrição do vídeo. Então eu prefiro deixar ele disponível na página de texto, até porque daí vocês acessam, já conhecem o trabalho da página de textos, que é o blog também. E aí a gente vai criando uma sistemática de trabalho. Vocês devem entender que eu sou um cara que sou bem chato com essa coisa de sistemática de trabalho. Sempre falo o que eu vou fazer, como vou fazer, e isso aí eu não vou perder, porque trabalhei minha vida toda como professor e como diretor e coordenador de escola, então o que mais tu tem é sistemática de trabalho. Então sempre vou dizer, vai ser assim, assado e tal. Eu sou bem metódico nesse sentido e bem disciplinado. Sobre o que trata esse texto aí, tá? Esse texto do Atlantic Council. Existe ali uma preocupação que já é recorrente, isso a gente já discutiu aqui no canal, que é essa preocupação com a emergência da multipolaridade. Por que a emergência da multipolaridade, que é essa realidade na qual as nações podem colocar mais na mesa os seus anseios soberanos, ou seja, a mesa de negociações fica mais tumultuada, porque não tem mais uma força só dando as cartas. Existe mais forças querendo botar na mesa os seus interesses. Então, quando a gente fala de uma multipolaridade, a gente fala de um mundo mais conturbado. E, logicamente, a emergência da multipolaridade ela está se dando em qual contexto? Ela está se dando num contexto no qual ela desbanca a hegemonia atlanticista, que é a hegemonia britânica anglo-americana, digamos assim, a hegemonia, sobretudo, dos Estados Unidos. O Atlantic Council é um think tank ligado à OTAN. A OTAN é basicamente as forças militares norte-americanas pisando no pescoço de todo mundo na Europa. Então é lógico que se existe a emergência de uma multipolaridade, um think tank da OTAN não vai ficar muito satisfeito. Então esse texto ele é incrivelmente assim, ele é incrivelmente melancólico. Eu achei um texto melancólico, tá? Para usar a expressão correta, ele é um texto melancólico. E aí eu quero discutir por que esses caras estão publicando um texto
nessa linha. Sei lá se é para degradar a imagem do Biden, para tentar colocar uma outra liderança no poder. Sei lá se é para propor uma operação total, de guerra total na Ucrânia, aí enfiar o pé na jaca. Sei lá se é para propor uma reformatação das relações globais com outras forças à frente. Tô deixando na mesa porque o texto, ele praticamente assim, ó, ele fala que tá, me perdoa a expressão, né, mas quando tu lê parece que o atlanticismo tá falando assim, ó, tá foda, cara, o mundo tá foda, não tá fácil assim esse mundo, cara, porque a perda de controle está sendo acelerada e o sul global, que são as nações que não fazem parte daquele grupo das potências ocidentais, elas estão caminhando muito rápido para um apoio às nações eurasiáticas, sobretudo China e Rússia, e o atlanticismo está ficando a ver navios. Várias vezes eu falei aqui nas minhas análises sobre textos do atlanticismo, do Atlantic Council, falando que os norte-americanos tinham que ir além das palavras, porque senão eles perderiam o apoio da África, do Oriente Médio, da América Latina, de países asiáticos. Enquanto os americanos ficam com blá 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 de democracia, blá 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 de levar direitos humanos e defender a natureza dos outros, porque nas dele lá pode tocar tudo, a China ela vai e faz investimentos. Então, enquanto a nossa ação é verbal, a dos caras é concreta. Então, é logicamente que palavras não conseguem derrubar ações concretas. Então, é lógico que eles vão ganhar espaço e a gente vai perder. Faz tempo que os textos do Atlantic Council apontam para essa direção. Só que me parece algo mais. O texto ele questiona sobre qual será a posição norte-americana numa ordem multipolar. É justamente por isso que me parece que o advento do Great Reset e a consolidação de uma bolha de supervigilância no Ocidente seria uma solução para a manutenção do poder dessas oligarquias financeiras transnacionais em um ambiente de emergência de um cenário multipolar. Me parece que o Great Reset responde a esse anseio. A gente perde o controle sobre algumas regiões, mas a gente mantém pelo menos uma bolha ocidental controlada. Tanto é que tu percebe qual é o movimento da bolha. A bolha é Europa Ocidental, América do Norte, excluindo o México, Estados Unidos e Canadá, e Oceania, que são praticamente ainda colônias britânicas. Isso é a bolha do Great Reset. Aí os outros países vão entrar aqui ou vão entrar ali, vão ter um certo encaixe. Muitas vezes vão ser compelidos pela agenda da governança social e ambiental a direcionar o seu comportamento em direção ao Ocidente, nessa bolha ocidental. Até o Brasil está totalmente amarrado nesse processo aí. Muito embora não seja saudável. O Brasil está fazendo... Tanto é que esse episódio das sanções à Rússia estão sendo importantes porque o Brasil está existindo uma contradição interna. Porque setores poderosos econômicos aqui, eu estou falando do agronegócio, dependem muito de Rússia e China. Dependem muito de Rússia e China. Então é lógico que essa aderência automática à bolha ocidental, ela não está acontecendo. Isso está gerando divergência com outros setores econômicos que querem uma aderência a essa agenda. Então é desse embate de setores econômicos poderosos que vai ter uma certa consolidação de uma política no Brasil. A gente tem que observar essa luta, essa uma espécie de duelo de titãs aí, que determina o rumo da nossa política. Então cabe observar isso aí. Eu sempre guardo um questionamento de como o Brasil vai se posicionar nesse cenário como um todo. Então me parece assim, que a bolha do Great Reset, essa bolha ocidental, é uma solução forjada pelas oligarquias transnacionais do Ocidente para consolidar um monopólio e um sistema de supervigilância e controle social dentro do mundo que é possível controlar ainda, já que fora a coisa parece que já não está tão auspiciosa assim. Me parece que é isso, é a compreensão que eu tenho até agora. Tá? Se vocês me questionarem, Tiago, qual é o panorama geopolítico mais, digamos assim, desenhável que tu pode colocar para nós? Para mim é a consolidação de bolhas. Uma bolha forte do Great Reset no Ocidente, com todos os valores que o Fórum Econômico Mundial prevê, economia digitalizada, todo esse sistema de ultravigilância aqui. Ambiental, inclusive, essa bobagem toda da governança social e ambiental. E uma bolha eurasiática que também de repressão, muito possivelmente constituída ali, formando a China liderando e muito possivelmente em torno do sistema Belt and Road da China, que é a nova rota da seda. Muito possivelmente, é isso que eu vislumbro hoje como uma realidade. Mas daí isso se consolidar é outra questão, mas é o que eu consigo enxergar até agora, tá?
É o ponto, assim, digamos, mais claro que eu consigo ver. É isso que eu consigo ver até agora. Eu já abordei. Aos poucos a coisa vai se desenhando para mim. Eu não tenho nenhuma solução nem bola de cristal. Então, conforme a coisa vai avançando, eu vou conseguindo compreender. Conforme eu vou compreendendo, eu vou trazendo aqui para vocês. E claro, vocês me comentam, respondem, e aí a gente vai fazendo uma troca e essa coisa vai virando uma certa compreensão coletiva sobre o processo. É mais ou menos isso que eu tento aqui no canal. Primeiro ponto. O artigo reflete, o artigo do Atlantic Council, reflete a partir de impressões, o artigo reflete a partir de impressões sobre a cúpula dos governos que está acontecendo nos Emirados Árabes. E por que é importante a discussão dessas cúpulas? Já falei disso ao longo dessa semana. Teve discussão sobre moeda digital, então está tendo discussão nisso. Países africanos já se posicionaram contra embarcar na aventura atlanticista porque tem boas relações com a Eurásia. Então, tu percebe que tem muita coisa sendo discutida nessa cúpula que simplesmente não está vindo à tona, né? Essa coisa está sendo meio deixada de lado. E o que eu senti na impressão que o artigo teve sobre essa cúpula? Que os países do Oriente Médio estão se distanciando com uma velocidade muito grande dos Estados Unidos. É isso que o artigo deixa transparecer. Pauta ali que os Emirados Árabes estão com uma política pragmática e se distanciando cada vez mais, até a Arábia Saudita de certa forma. O Irã, logicamente, já é uma nação que nunca foi da órbita, nunca foi não, mas não tem sido da órbita norte-americana. Israel mesmo guarda uma posição sobre essa questão da Ucrânia, que é uma posição ambígua, pelo menos, para usar uma expressão adequada, uma posição ambígua, é um país logicamente próximo do atlanticismo, mas é um país que está evitando entrar de cabeça nesse projeto na Ucrânia. É como se quisesse guardar uma posição de liderança na Eurásia também, caso exista um desmoronamento aí do Ocidente. Então existe uma posição assim, o texto, assim, depois vocês me digam se vocês concordam, mas ele é um texto que parece um texto melancólico, desesperançoso em relação ao Ocidente, me parece isso, assim. Mas claro, isso é estratégia, a gente tem que saber onde é que os caras querem chegar com essa melancolia, talvez medida, talvez, não sei se os caras seriam sinceros ali, mas existe existe muita ponderação cabível ali, tá? Isso que eu quero dizer, lógico, senão nem entraria pra gente discutir aqui. Não é porque é atlanticista que os caras não vão deixar verdades ali expostas, só que é uma verdade pela ótica deles, então a gente tem que fazer uma decodificação disso. Segundo ponto. O artigo revela pessimismo em relação ao papel dos Estados Unidos em um mundo multipolar. Aí a gente não sabe, se isso aí está tentando justificar a consolidação de uma bolha assim, mais supostamente descentralizada de países ocidentais, mas na verdade com os norte-americanos encabeçando isso de maneira disfarçada. Ou se os caras estão querendo apostar tudo na Ucrânia. Se a gente perder a Ucrânia, acabou tudo, então vamos sentar ferro na Ucrânia lá e vamos manter essa situação. Então, tanto é que o título do artigo, ele revela assim, uma espécie de, se eu não me engano, é assim, nós não estamos prontos para a nova ordem mundial, é mais ou menos assim o título do artigo, e ele revela realmente o que é a nova ordem mundial pelo prisma do Fórum do Atlantic Council. É essa ordem multipolar, a gente não tem controle sobre muita coisa aí, tanto é que eles tentam até fazer parecer que eles nunca tiveram controle, nunca houve uma hegemonia norte-americana, uma hegemonia atlanticista no mundo. Essa aí nunca existiu isso, a gente nunca teve um controle total. Não, houve um controle de muitas ações, um controle que, se não era geral, era um controle suficiente para impor uma agenda ao mundo inteiro. Agora, dizer que eu nunca tive controle, nunca houve essa... Isso é uma tentativa, assim, até de... É um texto, em boa medida, é um texto vitimista, tá? É um texto bastante vitimista, assim, eu senti que é um texto... leiam e vocês tirem a conclusão, eu não vou ficar aqui adjetivando, tirem as conclusões de vocês quando derem uma olhada nesse texto aí, que é um texto bem interessante do Atlantic Council. Terceiro ponto, o artigo afirma que uma vitória de Putin na Ucrânia é um marco importante da decadência ocidental. Aí eu me pergunto, isso significa o quê? Vão por um tudo ou nada? Porque essa parte do texto me parece assim, se a gente perder ali, acabou, entendeu? Tem que ganhar a Ucrânia. Aí, até no final do texto, eles usam uma expressão assim, se a gente não consegue garantir a democracia na Ucrânia, a gente não vai conseguir garantir para o mundo inteiro. A nossa credibilidade está escoando pelo ralo, tem o episódio do Afeganistão, tem toda a luta no Indo-Pacífico, não está sendo muito fácil contra a China. Então, parece que o artigo ele vai demonstrando assim, a gente tem pontos que a gente não pode perder, não pode mais ter fiasco. E ao que tudo indica, o Putin vai conseguir
vai conseguir levar à frente tudo o que ele se propôs dentro da Ucrânia. Então, a consolidação de um projeto russo bem sucedido, não sei se o governo Biden resiste a isso, tá? Se o resultado final desse conflito sair nas próximas semanas ou nos próximos meses e for um acordo onde a Rússia garante os seus objetivos militares, que estão muito bem determinados, estão muito claros pelo mapa que foi construído ali das operações russas, não sei se o governo Biden resiste a um tipo de fiasco como esse. Não sei se ele resiste. E logicamente isso é um marco de que o atlanticismo não está mais no pleno controle de tudo. Quarto ponto. O artigo destaca que a democracia liberal proposta pelos norte-americanos está sendo recusada e questionada no mundo inteiro. Tanto é que o cara deixa claro isso, ao modo atlanticista de ser. Eles também não vão contar a verdade verdadeira, né? Que é assim, ó, essa democracia que os norte-americanos nos oferecem, isso, se eu não me engano, ele cita uma liderança dos Emirados Árabes falando sobre isso. Olha, essa democracia que vocês propõem, esse software político, né, aí é uma expressão que eu estou usando aqui, que eu sempre uso, que é a democracia liberal é um software político que permite que os norte-americanos interajam com a política dos outros países, essa dita democracia liberal. Olha, esse software que vocês me oferecem, aí eu estou usando uma expressão minha, gera disfunção social e política nos países aqui do Oriente Médio. Vocês propuseram democracia e o que teve foi divisão tribal e bagunça. Logicamente, divisão tribal e bagunça é tudo que os americanos precisam para saquear os recursos e as riquezas dos países. Então, essa desconfiança sobre os limites da democracia liberal proposta pelos padrões norte-americanos, ela é revelada até com uma clareza bem grande, o questionamento sobre isso no texto, tá? No texto do Atlantic Council. Então, existe uma reformatação de pensamento para admitir que alguns pontos já são difíceis de convencer. Esse papo de que vamos levar democracia para o mundo já está muito surrado. Eu acho que isso aí é uma coisa que os norte-americanos vão ter que abandonar, como é muito difícil de... Tem apelo, tem apelo. Tem muita gente ainda com uma concepção liberal na cabeça, mas é um apelo que já está ficando cada vez mais frágil. Então, já não tem mais aquele apelo, não tem mais vigor para movimentar muita coisa. Quinto ponto. O Biden liberou reservas, isso é algo que aparece no artigo também, tá? O Biden liberou reservas estratégicas de petróleo para regular os preços. Isso é sinal de que o Biden não conseguiu acordos com os países exportadores de petróleo para contornar as sanções à Rússia. Ele teve que liberar as próprias reservas estratégicas norte-americanas. E o artigo demonstra isso como uma fraqueza política. Foi à Venezuela, tentou chorar pitanga para o Irã, tentou falar com Emirados Árabes, tentou falar com a Arábia Saudita e a resposta foi negativa. Aí tu pode pensar, não, mas isso aí é para acelerar o processo de instalação das energias renováveis. Tudo bem. Só que se esse processo for muito acelerado e tu fizer um cavalo de pau muito violento, a população do teu país vai comer o teu fígado. Por quê? Porque ela vai pagar o custo do combustível, vai pagar o custo da produção, e aí tu não consegue nem governabilidade. Então é uma transição muito complexa, não é assim, as oligarquias transnacionais fazem o que querem com as pessoas. A coisa tem que ser feita de uma maneira assim, maquiada, com um discurso adequado, para as pessoas não perceberem o processo. O fato do Biden ter liberado reservas estratégicas norte-americanas de petróleo para contornar as sanções à Rússia, até porque empresas norte-americanas continuam comprando petróleo russo, falei isso esses dias atrás aí para vocês. Então a situação não está muito fácil. Esse artigo do Atlantic Council, ele revela assim, que não está fácil, até com um certo nível de sinceridade, embora eu ainda desconfie do motivo dessa sinceridade bastante grande. Sexto e último ponto. O artigo termina melancolicamente citando que o Sul Global... Deixa eu repetir. O artigo termina melancolicamente citando que o Sul Global está com a Rússia, e cada vez mais. Inclusive fala de uma visita do Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, a Índia, enquanto a Rússia está visitando outros países, estreitando relações, a gente não está conseguindo fazer muita coisa. Então é uma espécie assim, inclusive criticando as sanções, tem um episódio do Paquistão que está acontecendo também. Então me parece que o artigo ele termina de uma maneira muito melancólica. Tá? Não sei se é uma melancolia medida por algum objetivo, mas ele termina de uma maneira bem melancólica.
Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal? Dá uma lida no artigo, é um artigo que vai te fazer pensar algumas coisas. Mas, claro, faz a decodificação, né? É atlanticismo, é um artigo atlanticista. Vou parando por aqui, gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Eu agradeço a todos que apoiam esse trabalho e mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fosse vocês, não haveria esse trabalho diário aqui, não teria como manter. Pode apoiar pelo Pix, a chave Pix está na descrição aqui embaixo. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma digital. Pelo Apoia-se pode ser via boleto ou via cartão, o link está aqui embaixo, é apoia.se/verdade concreta, e a chave Pix é uma chave de e-mail, é pixverdadeconcreta@gmail.com, e também com o valor que tu quiser pelo Pix. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.